você consertaria o portão de uma vizinha, mesmo depois de descobrir que foi ela quem destruiu a sua família? Essa foi a frase que não saiu da minha cabeça naquele sábado de manhã, quando bati na porta da Dona Clara, achando que seria só mais um favor de vizinhança. Mal sabia eu que, ao atravessar aquele portão torto, eu também estava atravessando a fronteira de uma dor que eu nem sabia que ainda estava viva dentro de mim. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo, e aproveita para se inscrever no canal. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos, pai solteiro há quase 4. E, se existe uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que algumas feridas não cicatrizam só porque a gente finge que esqueceu. Eu moro num pequeno conjunto de casas geminadas, numa rua apertada, cheia de árvores que insistem em derrubar folhas no quintal inteiro. Minha vida é simples. Café coado na hora, uniforme da escola estendido na cadeira, lancheira que eu nunca lembro de preparar na noite anterior. A rotina de quem cria um filho sozinho sem manual, sem pausa e sem rede de apoio. Naquela semana, o portão da vizinha tinha começado a emperrar. Primeiro só arranhava, depois travou de vez. Ela me chamou no portão, com aquele jeito doce que toda vizinha educada tem, pedindo se eu podia dar uma olhada. Eu ia dizer não porque homem que cria filho sozinho vive correndo entre prazos, contas atrasadas e noites mal dormidas, mas meu filho, o Lucas, ouviu e respondeu antes de mim: meu pai sabe arrumar tudo. Eu sorri, meio sem graça. A gente faz o que pode para ser herói dos filhos, mesmo sabendo que às vezes nem capeamos o próprio peito. Quando entrei na casa dela, percebi algo estranho. Um quadro na parede. Não era o quadro em si, era o rosto de alguém nele. Um rosto que eu conhecia bem demais. Um rosto que eu tinha prometido nunca mais ver. O coração bateu forte, pesado. A vizinha viu minha reação e congelou por um instante. O nome dela ecoou como um soco. Clara Valença. A mesma mulher que trabalhou durante anos com a minha ex-mulher. A mesma envolvida na traição que detonou meu casamento. A mesma que destruiu minha família sem olhar para trás. Eu não sabia se largava a chave de fenda, se respirava, se gritava ou se simplesmente virava as costas. Mas o portão estava ali, e meu filho estava vendo tudo pela janela da nossa casa. Naquele instante, algo dentro de mim estalou como se aquele portão emperrado fosse, na verdade, o reflexo perfeito da minha própria vida, tentando abrir caminho, mas preso entre o passado e o presente. Eu só não imaginava que o que viria a seguir seria muito pior. Eu respirei fundo, tentando reorganizar a bagunça dentro da minha cabeça. O cheiro de café recém-passado preenchia a casa da Clara, e isso só piorava tudo, porque era exatamente o cheiro que minha ex-mulher levava nas roupas quando voltava tarde do antigo emprego. Cheiro que eu aprendi a odiar. Rafael, eu sei que você me reconheceu, ela disse, passando a mão no próprio braço, nervosa. Reconheci, respondi seco, sem olhar para ela. Mas vim aqui consertar um portão, não o passado. Tentei me concentrar no trinco, mas minha mão tremia. Era impossível ignorar o fato de que aquela mulher, que agora parecia tão frágil, era a mesma que estava presente no pior capítulo da minha vida. A mesma que, com meia dúzia de mensagens mal intencionadas, alimentou as desconfianças e as mentiras que terminaram com o meu casamento. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para jogar algo pesado no ar. Rafael, eu preciso te contar a verdade. A história não é como você pensa. Eu fechei os olhos. A última coisa que eu queria era reviver aquele inferno. Mas, ao mesmo tempo, havia partes da história que nunca fizeram sentido. Brechas, silêncios, coisas que, lá no fundo, eu sempre temi descobrir. Clara, por favor, falei, tentando manter a voz firme. Não estou aqui para conversar sobre isso. Mas ela continuou, a sua ex-mulher. Ela não te traiu comigo. E eu não destruí o casamento de vocês. Eu tentei te avisar, Rafael. Eu tentei. A chave caiu da minha mão. Por um instante, o barulho ecoou maior do que deveria. Eu virei o rosto devagar, encarando aquela mulher que eu aprendi a odiar com todas as forças que me restavam. Avisar? Do quê? Ela hesitou. Olhou para o portão, para o chão, para mim. Depois, sua voz saiu baixa, quase quebrada, da pessoa que realmente estava com ela. Meu estômago gelou, porque, naquela frase, havia um peso que eu não estava preparado para carregar. E, antes que eu pudesse responder, Clara completou, e essa pessoa voltou.
O mundo perdeu o som por um instante. O portão, esquecido, continuava emperrado, assim como a minha vida, que acabava de ameaçar travar de novo. E o que veio depois? Mudou tudo. Quando eu ouvi aquela frase, senti como se alguém tivesse puxado o tapete da minha memória. Essa pessoa voltou. Era impossível aquilo fazer sentido depois de tantos anos, depois de todas as cicatrizes, depois de eu finalmente ter construído alguma estabilidade como pai. Clara, quem voltou? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ela respirou fundo, como quem está prestes a confessar um crime que carrega nas costas há tempo demais. A pessoa com quem a sua ex te traiu. Não era eu, Rafael. Nunca foi. E não era alguém do trabalho, como você acreditou. Era alguém mais próximo. Muito mais. Senti o ar sumir. O barulho distante da rua, o latido de um cachorro, o vento batendo no varal. Tudo desapareceu. Eu só conseguia ouvir o próprio coração batendo pesado. Por que você nunca falou nada? Perguntei, a voz arranhada por dentro. Eu tentei. Ela respondeu, com os olhos marejando. Mas ela pediu que eu não contasse. Disse que estava com medo. Que você não ia acreditar. Que poderia piorar tudo. Eu afastei o rosto, irritado, confuso. A história nunca encaixou de verdade. Agora, parecia ainda mais torta. Clara, eu perdi minha família. Eu perdi noites, perdi confiança, perdi paz. E você simplesmente ficou calada? Porque eu pensei que não era meu lugar. Ela disse, e pela primeira vez percebi que não falava com arrogância. Mas agora a situação mudou. Essa pessoa voltou para a cidade, está mexendo com gente conhecida. E eu achei que você devia se preparar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Porque se havia alguém capaz de destruir tudo na vida da minha ex, e depois desaparecer, só existia uma possibilidade. Uma que eu sempre empurrei para o fundo da mente, tentando esquecer. Meu cunhado, o irmão dela. O mesmo que sempre me tratou com desprezo, que vivia se metendo no nosso casamento, que sumiu meses antes de tudo explodir, e que, naquele período, fazia visitas secretas à empresa onde minha ex trabalhava. Eu levei a mão à testa, tentando respirar. Era demais. Ele está aqui de novo? Perguntei, quase sussurrando. Clara fez que sim, e completou, e não voltou sozinho. Voltou falando seu nome, Rafael. Voltou dizendo que vai acertar contas do passado. O chão pareceu se mover. E, naquele instante, entendi que aquela história não era sobre um portão emperrado. Era sobre algo que eu pensava estar enterrado, mas que só estava esperando a hora certa para acordar. Lucas me chamou da janela. Pai, o almoço está quase pronto. A voz dele me puxou de volta para a realidade, para o presente, para o motivo pelo qual eu nunca mais podia deixar que alguém destruísse minha vida. Clara, isso é sério demais. Você tem certeza? Ela assentiu devagar. Rafael, ele voltou por causa do que aconteceu naquela noite. Meu peito se fechou, porque havia uma noite específica, um segredo que minha ex levou com ela quando me deixou. Uma noite que eu nunca entendi completamente. E Clara, encarando o portão que eu deveria estar consertando, completou. Ele disse que vai te contar a verdade. E que, quando você souber, nada na sua vida vai continuar de pé. Meu corpo inteiro gelou. Eu pensei que seria o fim, mas estava só começando. Se essa história já mexeu com você, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal. Deseja que eu continue com a próxima parte? Fiquei parado alguns segundos encarando Clara, como se meu cérebro precisasse de tempo para processar o que ela acabara de dizer. Nada na minha vida continuaria de pé. O que isso significava? O que mais ainda poderia ruir depois de tudo o que eu já tinha perdido? Eu respirei fundo, tentando manter um mínimo de controle. Clara, do que exatamente ele está falando? De que verdade? Ela abaixou o olhar antes de responder. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Rafael, eu não sei a verdade completa, mas sei que envolve aquela noite em que sua ex saiu chorando do trabalho e desapareceu por horas. A mesma noite em que, no dia seguinte, ela pediu a separação. Aquela noite. A noite que virou um buraco na minha memória emocional. A noite das perguntas sem resposta. Eu tentei puxar lembranças, mas tudo ainda era nebuloso. Lutas antigas que eu preferia esquecer para conseguir seguir criando meu filho. Porque ser pai solteiro é isso. A gente apaga incêndios internos, para ter forças de apagar os incêndios do mundo real.
Lucas surgiu novamente na janela, desta vez com um rostinho preocupado. Pai, está tudo bem? Eu forcei um sorriso. Tá sim, filho. Já estou indo. Era incrível como uma simples frase de um filho tinha o poder de reorganizar um pai por dentro. Mas, quando ele saiu da janela, fiquei sozinho com uma verdade. Eu não estava bem. Nada estava bem. Voltei a encarar Clara. Por que você veio me falar isso só agora? Ela engoliu seco. Porque ele apareceu na minha porta ontem à noite. Bateu com força, disse que ia limpar o nome da irmã e que você precisava ser colocado no seu lugar. Ele parecia diferente, Rafael. Obcecado. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu conhecia o temperamento dele. Conhecia o gosto que ele tinha por criar confusão. E se ele estava mexendo com o passado daquela forma, alguma coisa muito errada estava prestes a acontecer. Clara deu um passo à frente, quase num pedido de desculpas. Eu sei que você nunca me perdoou. Eu entendo, mas eu precisava te avisar. Ele está vindo atrás de você. E eu acho que tudo isso tem a ver com o motivo real da separação. Quando ela disse isso, senti meu coração bater mais forte. Porque existia, sim, um motivo que eu nunca soube. Um que minha ex recusava contar. Um que ela tentou esconder até o fim, levando embora uma parte grande da minha paz. Eu passei a mão no rosto, cansado. Olhei para o portão emperrado. Era quase simbólico. Para consertar aquilo, eu teria que enfrentar o que estava travado dentro de mim há anos. Clara, se ele realmente está voltando para acertar contas, eu preciso entender o que aconteceu naquela noite. Preciso de toda a verdade. Ela respirou fundo. E foi então que disse algo que fez meus joelhos quase cederem. Rafael, a verdade daquela noite não começa na sua ex-mulher. Começa em você, em algo que você fez. E não lembra. O mundo parou. E, naquele instante, percebi que o passado não estava voltando só para me assombrar. Ele estava voltando para me cobrar. Mas o que veio depois mudou tudo. Aquilo bateu em mim como um soco no estômago. Algo que eu fiz e não lembrava? Não fazia sentido e, ao mesmo tempo, fazia. Porque, por mais que eu tentasse esconder, aquela noite realmente era um ponto cego na minha memória. Um buraco, um vazio que nunca consegui preencher, como se alguém tivesse apagado parte da fita da minha vida. Senti as mãos suarem. Me apoiei no portão, tentando estabilizar o corpo. Clara, do que você está falando? Eu nunca fiz nada contra a minha família. Nada. Ela levantou as mãos, como quem tenta acalmar um animal ferido. Rafael, eu não disse que você fez algo errado. Disse que você não lembra. Tem uma diferença enorme. Então fala de uma vez. Fala. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e ela deu um passo para trás. Por um instante, o silêncio pareceu mais pesado do que qualquer resposta. Naquela noite, você apareceu na empresa. Irritado, confuso, parecia perdido. Falava que precisava conversar com sua ex, que tinha entendido tudo errado, que queria resolver. Só que, você não estava normal, Rafael. Seus olhos. Eu nunca vi nada igual. Meu estômago virou. Eu estive lá? Eu apareci no trabalho dela naquela noite? Por quê? Com que intenção? Eu não lembro disso. Sussurrei. Clara concordou lentamente. Eu sei. E é por isso que ele voltou. O irmão dela. Ele diz que você provocou uma cena. Que você ameaçou ir atrás de alguém. Que sua ex se trancou na sala chorando e que depois disso tudo mudou. Aquilo não podia ser verdade. Não podia. Eu sempre fui calmo, sempre fui o tipo de homem que engoliu orgulho para manter a família. O tipo que preferia conversar a gritar. O tipo que se dobrava para não quebrar ninguém. Isso não faz sentido. Eu nunca faria isso. Falei, quase para mim mesmo. Eu acredito em você, disse Clara. Mas ele não. E ele voltou justamente porque acha que você destruiu a irmã dele. Ele quer reparar a honra da família. Nas palavras dele, senti uma mistura de medo e raiva subindo pela garganta. Meu filho estava a poucos metros dali, dentro de casa, confiando que eu podia protegê-lo de tudo. Clara, por favor. Mas alguém sabe disso? Alguém viu essa tal cena que eu teria provocado? Ela hesitou. O segurança do prédio viu você entrando, mas não viu você sair. E isso é o que deixa tudo tão estranho. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu entrei, mas não saí? Então, como eu voltei para casa naquela noite?
Eu tentei puxar alguma memória, qualquer lampejo, imagem, cheiro, som. Nada. Era como tentar segurar a água com as mãos. Clara deu um passo mais perto. Rafael, o irmão dela disse que vai te procurar ainda esta semana. Disse que chegou a hora de você encarar o que fez. Senti o chão escapar. Porque, se eu não sabia o que fiz, como eu poderia me defender? O portão rangeu atrás de mim com o vento, como um aviso. Um aviso de que o passado estava voltando com força, e eu precisaria estar pronto. Mas o que veio depois mudou tudo. Eu voltei para casa naquele dia com a cabeça fervendo. A cada passo que eu dava, sentia como se estivesse me afastando do presente, e entrando de novo naquele labirinto do passado que tanto tentei evitar. Lucas correu até mim quando entrei, me abraçando pela cintura. Pai, você demorou. O portão estava muito difícil? Tava sim, filho. Mas já estou aqui. Ele não sabia e eu não tinha a menor ideia de como explicar que o portão mais difícil de destravar era o que vivia dentro de mim. O almoço estava pronto. Arroz soltinho, ovo frito, farofa simples. Comida de casa de pai solteiro que aprendeu a cozinhar na marra, errando muito antes de acertar o tempero. Mas, quando sentei à mesa, percebi que não tinha fome. Lucas falava sobre a escola, sobre um trabalho de ciências, sobre um colega novo. Eu tentava ouvir, mas minha mente só voltava para a mesma pergunta: o que eu fiz naquela noite que eu não consigo lembrar? Depois que coloquei Lucas para jogar um pouco no quarto, eu me tranquei no banheiro. Liguei a torneira para disfarçar o som, e encostei as mãos na pia, respirando fundo. Eu entrei, mas não saí. As palavras da Clara ecoavam como um mantra torto. Eu peguei meu celular, abri a agenda e rolei até um número que eu não ligava há anos, o do meu ex-cunhado. Meu dedo pairou sobre a tela. Se eu ligasse, talvez ele atendesse. Talvez viesse para cima de mim. Talvez jogasse na minha cara uma verdade que eu não suportaria ouvir. Mas eu precisava tentar. Apertei o botão. Chamou uma vez, 2, 3. O coração parecia querer sair do peito. Na quarta chamada, ele atendeu. Rafael. A voz dele era seca. Sem saudade, sem cordialidade. Só um peso. Precisamos conversar. Falei, direto. Sim. Ele respondeu. E já passou da hora. Engoli em seco. Você esteve na casa da Clara? Ela disse que. Ele me interrompeu. Eu disse a ela que você sabe o que fez. E que você vai ter que lidar com isso agora. Meu corpo inteiro gelou. Eu não sei o que fiz. Admiti, a voz embargada. E é isso que está me matando. Do outro lado, silêncio. Longo. Incompreensível. Depois, ele respondeu algo que me desmontou. Rafael, naquela noite, você não machucou ninguém. Você não gritou, não agrediu, não fez nada contra a minha irmã. Mas você fez uma coisa que ela nunca conseguiu superar. Senti as pernas bambas. O quê? Perguntei, quase sem ar. Você contou algo que ela passou a vida escondendo. Algo que nem eu sabia. Uma verdade que ela tinha enterrado dentro dela desde a adolescência. E quando você disse, ela quebrou. Meu coração parou por um segundo. Eu contei. O quê? Eu não vou dizer por telefone. Ele respondeu, a gente precisa conversar pessoalmente, hoje à noite, e você vai entender por que tudo aconteceu daquele jeito. A ligação caiu. Eu fiquei parado ali, encarando meu reflexo no espelho. Eu revelei um segredo dela? Como? Por quê? De onde tirei algo que até a própria família não sabia? Era como se eu tivesse vivido uma vida paralela naquela noite. Uma vida que só agora começava a voltar à superfície. Do lado de fora, ouvi Lucas me chamar. Pai, toca a campainha. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que fosse ele o irmão dela chegando mais cedo do que o combinado. Mas quando abri a porta, não era ele. Era alguém que eu jamais esperaria ver ali. E essa pessoa carregava nos olhos uma verdade que eu não estava pronto para ouvir. Quando vi quem estava no meu portão, senti minhas pernas falharem como se o chão tivesse cedido. O mundo ficou pequeno, abafado, quase silencioso. Era ela, a mulher que partiu minha vida ao meio, a mãe do meu filho, a pessoa que me deixou com perguntas que me acompanharam por anos como sombras. Ela estava ali, parada, com as mãos tremendo, o olhar perdido. Parecia mais magra, mais cansada, como se tivesse envelhecido numa velocidade brutal desde a última vez que nos vimos. Rafael, ela disse, com a voz que eu tantas vezes ouvi pedir desculpas sem realmente explicar nada.
A gente precisa conversar. Antes que meu irmão chegue até você. Minha boca secou. Lucas apareceu atrás de mim, curioso. Mãe, ele disse baixinho, como quem fala com um fantasma. Ela sorriu para ele um sorriso triste, quebrado, e Lucas correu para abraçá-la. Eu me afastei um passo. Meu corpo inteiro tensionou. Ver meu filho abraçando alguém que carregava tanto da minha dor despertou um conflito que eu não sabia nomear. Quando ele voltou para dentro, ela respirou fundo. Rafael, eu nunca quis que você descobrisse daquela forma. Descobrir o quê? Perguntei, sentindo a raiva e o medo se misturarem. Vamos acabar com isso. Agora. Ela enxugou o rosto com a manga da blusa. Naquela noite, você não foi me procurar por ciúmes. Não foi para brigar. Você foi porque alguém te contou uma parte da minha história. Uma parte que eu escondi de todo mundo. Até de mim mesma, às vezes. Que história? Perguntei, a voz quase trêmula. Ela hesitou. Era visível que aquela verdade não vinha de agora, vinha de anos engolidos. E era pesada. Rafael, quando eu era adolescente, eu vivi algo muito traumático. Algo que eu escondi porque tive medo de destruir minha família. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de ser culpada. Eu fiquei imóvel. Aquela não era a conversa que eu esperava. Era outra coisa. Muito maior. Um parente. Ela continuou, com a voz falhando, fez coisas comigo que eu passei a vida tentando esquecer. Eu prometi nunca contar, nunca reviver. Mas alguém contou a você naquela noite. E quando você entrou na empresa, você disse tudo na frente do meu irmão. Tudo, palavra por palavra. Meu coração congelou dentro do peito. Aquela verdade, aquele segredo, não era sobre traição, era sobre dor. Uma dor que antecedia até mesmo a nossa história juntos. Eu não lembro disso, admiti. Eu sei que não. Ela disse, se aproximando. Você parecia em choque, como se tivesse descoberto tudo há minutos. O jeito que você falou, parecia que tinha acabado de ouvir a verdade pela primeira vez. E meu irmão, ele enlouqueceu. Disse que eu estava inventando, que você me manipulou, que você destruiu nossa família com uma mentira. Meu corpo travou. Mas não era mentira? Perguntei, quase sem ar. Ela balançou a cabeça, e lágrimas grossas caíram. Não, cada palavra era verdade. Meu coração afundou. E por que você não me contou antes? Ela levou as mãos ao rosto. Porque eu estava cansada de sofrer sozinha. Mas também tinha medo de sofrer acompanhada. E naquela noite, quando você disse tudo, eu entrei em pânico. Fugi. Pedi a separação achando que assim eu te protegeria do meu irmão, do ódio dele, do que ele poderia fazer com você. A ficha caiu como um tijolo. Ela não me deixou porque duvidou de mim. Ela me deixou porque teve medo por mim. Rafael, ela sussurrou, meu irmão não vai atrás de você para saber a verdade. Ele vai para te calar. Porque, se você falar, ele perde tudo. Eu senti o ar sumir. Minha casa parecia pequena demais para aquela revelação. Ele é o agressor. Completei, finalmente entendendo. Ela assentiu, em lágrimas. Sim, ele fez aquilo comigo na adolescência. E viveu todos esses anos me chamando de louca, de instável, de fraca. Você foi a primeira pessoa a jogar a verdade na cara dele. E ele nunca te perdoou por isso. Eu passei a mão nos olhos, tentando processar. Então naquela noite, eu enfrentei ele. Sim, ela disse, mas você não lembra porque entrou em choque, porque a verdade veio como um impacto emocional tão grande que apagou parte daquela noite da sua memória. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez, tudo fez sentido. Ela tocou meu braço, com cuidado. Eu vim te pedir perdão, por ter fugido, por ter deixado você pagar a conta sozinho. E vim te avisar, ele vai bater aqui, hoje. Meu corpo inteiro se armou. Dessa vez, eu não vou fugir. Ela respirou fundo. Eu também não. E quando achei que nada mais poderia me surpreender, a campainha tocou novamente. Baixa, lenta, como uma ameaça. Era ele. A campainha tocou mais uma vez, dessa vez mais forte, mais longa, como se não fosse um aviso, mas um aviso de autoridade, de alguém que estava acostumado a entrar arrombando vidas não portas. Minha se encolheu por um segundo, os olhos arregalados, o corpo revivendo memórias que eu jamais sentirei na pele. E foi nessa hora que algo dentro de mim mudou. Aquele pai cansado, aquele homem quebrado, aquele coração cheio de dúvidas.
De repente, eu senti algo crescer dentro do meu peito, algo firme, sólido, um instinto de proteção tão forte que parecia vir do fundo da alma. Eu toquei o ombro dela. Fica atrás de mim. Hoje ninguém vai te machucar. Ela assentiu, tremendo. Lucas, percebendo o clima estranho, apareceu no corredor. Eu me agachei rapidamente. Filho, fica no seu quarto e fecha a porta, está? É só assunto de adulto. Tá, pai. Ele respondeu, confiando em mim do jeito mais puro que existe. A campainha tocou de novo. Com raiva, com pressa, eu abri o portão, e lá estava ele, o irmão dela. Mais envelhecido, mais tenso, com os olhos apertados e um sorriso torto que, por anos, enganou todo mundo menos ela. Agora eu via claramente, não era irritação, era medo. Ele é que tinha medo da verdade. Rafael, ele disse, com aquela voz que sempre carregou arrogância. Chegou a hora de acertarmos o que ficou pendente. Eu não tremi. Não dessa vez. Chegou sim, respondi. E dessa vez, vamos acertar olhando nos olhos. Sem mentiras. Sem fugir. Ele tentou entrar, mas eu bloqueei a passagem. Você não vai passar daqui, falei firme, a não ser que esteja disposto a ouvir a verdade, a verdadeira, aquela que você passou a vida inteira enterrando. Os olhos dele vacilaram. Por um segundo, percebi que aquela máscara de controle estava rachando. Ela te mandou repetir isso, Rafael. A minha irmã sempre foi instável. Você foi na onda dela. Atrás de mim, a voz dela surgiu fraca, mas decidida. Eu não sou instável. Eu sou sobrevivente. Ele congelou. Ela deu um passo à frente e saiu de trás de mim. E naquele instante, eu vi nos olhos dela algo que esperei por anos. Coragem. Você me silenciou a vida inteira. Ela disse. E quando o Rafael descobriu o que você fez comigo, você tentou silenciá-lo também. Só que acabou o tempo de você controlar tudo. Ele olhou para mim, acusador. Então você vai acreditar nela? Depois de tudo? Eu respirei fundo. Eu acredito na verdade. Respondi. E, pela primeira vez, eu consigo ver quem realmente está mentindo. Ele abriu a boca para argumentar, mas ela o interrompeu, e o que veio depois foi a chave que destravou tudo. Eu contei a eles hoje. Ela disse. Contei para a polícia. Mostrei tudo, as mensagens, os diários, as conversas antigas, as provas que guardei por medo. A investigação começou esta manhã. Eles estão vindo te procurar. A expressão dele se desfez. O rosto empalideceu. A arrogância sumiu. Foi como ver um castelo de mentiras desmoronar diante dos próprios olhos. Ele deu um passo para trás, mas era tarde. A viatura dobrou a esquina naquele exato momento. O som das sirenes. Não era barulho de confusão. Era barulho de justiça. Ele virou para mim com ódio. Você começou isso. Eu dei um passo à frente, firme. Não. Você começou. Eu só finalmente entendi. Os policiais se aproximaram, chamaram seu nome completo, informaram a denúncia. Ele tentou argumentar, tentou ameaçar, tentou gritar, mas tudo caiu no vazio. Porque, pela primeira vez, não havia ninguém ali disposto a protegê-lo. Quando o levaram, senti o peso de anos saindo dos meus ombros. Minha ex caiu de joelhos, chorando. Eu a segurei. Por que você nunca me contou? Perguntei baixinho. Ela soluçou. Porque ser vítima destrói a gente por dentro. E eu tinha medo de destruir você junto. Eu a abracei não como marido, não como amante, não como passado, mas como um pai que entende a dor do outro, e que escolhe perdoar para poder seguir. A gente ficou ali, na porta de casa, enquanto o sol começava a cair, tingindo o céu com aquele tom amarelado de fim de tarde, que sempre parece anunciar recomeços. Lucas saiu correndo e abraçou a mãe. Eu olhei para os dois, e pela primeira vez, em muito tempo, senti algo parecido com paz. Naquele dia, algo dentro de mim mudou, e percebi que ser pai solteiro é isso, amar no escuro e confiar que, um dia, a luz volta. E voltou. Se você está gostando dessas histórias, se inscreva no canal, e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários o que essa história significou para você.